E tais plantas, ao morrerem, não servem para mais nada, além de ser lançadas no forno. E preocupam-se vocês com aquilo que Deus pode dar a vocês? Filhos de Deus criados para servir o Senhor do Universo. As plantas de fato foram criadas, meus irmãos, para agradar os nossos olhos, para perfumar o ambiente que nós habitamos, para nos servir. E nós, diferentes delas, fomos criados para servir ao Senhor do Universo. Somos nós a menina dos olhos de Deus. Somos nós o motivo pelo qual Deus lança o seu olhar para essa terra e alegra o coração ao perceber que um de nós então busca Ele e pede para Ele ser o Senhor de sua vida. Somos nós, meus queridos irmãos. O quinto argumento que Jesus diz aqui é que Ele mostra que, de fato, a ansiedade é uma característica mais das pessoas que não estão com Cristo. Ele diz: os gentios é que se preocupam com essas coisas. Por quê? Porque os deuses dos gentios, queridos, não passavam de deuses preparados por mãos humanas. Eram deuses que não podiam sentir, que não podiam perceber, que não sabiam nada acerca das pessoas que os adoravam. E então Cristo diz: eles é que devem se preocupar com isso, porque o Deus que vocês têm é o Deus cujos planos não podem ser frustrados, como disse o servo Jó no passado. O Deus que vocês têm é o Deus que antes de você nascer, antes que o seu pai e tua mãe se conhecessem, já conhecia você pelo seu próprio nome e já havia planejado uma vida especial, uma vida de sucesso para você. O sexto argumento é que nós temos um modo especial para derrotar a ansiedade. Queridos irmãos, esse modo jaz no amor de Deus por nós. É dito aqui em Mateus 6,10. É interessante que Mateus 6, verso 10 diz assim: venha o quê? O teu reino, e faça-se o quê? A tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus já foi inaugurado aqui, queridos irmãos. E a vontade de Deus é que, como filhos dele, nós, seres humanos criados para servir, vivamos da melhor maneira desse reino. E esse é um argumento muito poderoso, porque nós somos súditos desse reino. Nós somos escolhidos por Deus para ser aqueles que tornam esse reino, de fato, algo especial nessa terra. Sem nós, esse reino não teria razão de ser aqui. Por isso nós não devemos nos preocupar. E por último, meus queridos irmãos, Jesus afirma que a preocupação pode ser derrotada aprendendo a viver ou aprendendo a arte de viver um dia de cada vez. E como é difícil isso, não é? Como é difícil viver um dia de cada vez. Como é difícil. Por inúmeras vezes eu já tentei viver um dia de cada vez. E eu confesso a vocês, meus queridos irmãos, que se não é a oração de manhã, se não é a súplica pela manhã, se não é o comer a palavra de Deus pela manhã, o meu dia se torna extremamente ansioso. Porque eu tenho tendência à ansiedade. E eu reconheço que essa é uma luta que eu tenho de enfrentar todos os dias. E se eu não busco Deus pela manhã, se eu não imploro a Deus, Senhor, seja aquele que vai lutar as minhas batalhas, Senhor, seja aquele que será o Senhor de minhas decisões, Senhor, seja aquele que irá me dar sabedoria para proceder conforme a tua vontade. Meu dia se torna ansioso e eu encerro meu dia frustrado, e ao final da noite, quando eu busco a Deus para orar, eu sinto que o meu dia não valeu a pena. E quem de nós, queridos, nunca lutou contra a ansiedade, pelo menos uma vez na vida? Quem de nós? Nós podemos passar dias e dias vivendo tranquilamente, vivendo um dia de cada vez, mas alguma coisa acontece, e aí nós nos entregamos à ansiedade na maioria das vezes. Quem sabe um diagnóstico indesejado, quem sabe a notícia de um desemprego, quem sabe
o conhecimento do desvio do caminho do filho, tantas coisas podem ser fatores para a ansiedade. E a ansiedade, em muitos aspectos, ela é insensata em nossa vida. Havia alguém no passado que dizia assim: o dedo se move, escreve, e tendo escrito, continua escrevendo. Nem toda a sua piedade e imaginação seriam incapazes de convencê-lo a apagar sequer uma linha. Nem todas as suas lágrimas serão capazes de apagar sequer uma palavra. E queridos irmãos, é verdade. Muitas vezes nós escrevemos a nossa história, e quando paramos para ler os capítulos que nós já redigimos, sentimos vontade de voltar atrás e, quem sabe, apagar, passar uma borracha em cima. Porém, isso é impossível. Não podemos mais fazer isso. Mas o passado passou. Redundância que deve fazer parte de nossa vida. O que passou, ficou. O passado passou. O passado ficou para trás. Fale em redundâncias, mas esqueça o passado. Deixe. Porque você não vai conseguir dar um passo sequer adiante se viver preso àquilo que já passou. Viva a alegria de ter feito coisas maravilhosas, mas esqueça aquilo de ruim que já ficou para trás, aquilo de ruim que Deus já te perdoou. Queridos irmãos, a ansiedade é cega. Ela nega-se a aprender a lição que lhe oferece a natureza. Jesus nos pede para olharmos as aves, toda a maravilhosa abundância e riqueza que respalda a natureza, e que confiemos no amor que nos fala através dessa riqueza, queridos. A ansiedade nega a aprender a lição que a história lhe oferece. Ela nega. Ela diz para nós que nós somos diferentes dos animais, que não precisam se preocupar com as coisas. A ansiedade é uma atitude quase que essencialmente religiosa. Muitas pessoas sofrem de ansiedade por desequilíbrios químicos. E aqueles que sofrem de ansiedade por desequilíbrios químicos, eles conseguem resolver esse problema, quem sabe tomando um medicamento. Mas há pessoas que sofrem ansiedade por desequilíbrios espirituais, porque deixaram de confiar no Deus que os criou, no Deus que a cada dia tem dado o necessário para a sua existência. Ah, queridos irmãos, certa vez alguém encontrou um mendigo, eu acho interessante essa história, e passou por esse mendigo e disse: Deus lhe deu um bom dia, amigo. E então o mendigo disse: dou graças a Deus porque todos os meus dias foram bons. E aí a pessoa que cumprimentou o mendigo perguntou: o que você quer dizer com isso? Quando faz bom o seu tempo? E disse o pobre homem: dou graças a Deus quando chove, dou graças a Deus quando tenho abundância, dou graças a Deus quando passo fome. E desde que a vontade de Deus seja a minha vontade, e tudo que agrada a Deus agrade a mim também, por que teria que dizer que sou infeliz? Quando em realidade não sou. Surpreso, o rapaz voltou a se olhar para aquele homem novamente e perguntou: quem é você? E o mendigo lhe respondeu: eu sou um rei. Eu sou um rei. Onde está o seu reino? E o mendigo respondeu para ele: o meu reino está em meu coração. Aqui, irmãos, preocupação não precisa fazer parte de nossa vida. A ansiedade não precisa fazer parte de nossa vida. Porque a própria palavra de Deus diz assim: tu, Senhor, conservarás em paz, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Como se sentava aquelas pessoas do passado que sofreram, como levou o pão por meio de uma ave para os seus servenias, como cuidou de cada um de seus filhos, Deus cuidará de nós em todos os aspectos de nossa vida.
É possível, queridos, que haja enfermidades piores que a ansiedade, mas poucas podem nos roubar a paz com a ansiedade. Certa vez, Jesus Cristo disse: não pensem no amanhã com ansiedade. E este é o caminho que há de nos levar não somente à paz, mas também ao poder para vencermos as maiores lutas de nossa vida. Para encerrar, eu gostaria de falar a respeito de uma pessoa que eu conheci. Eu estava cursando o último ano do meu mestrado. Eu conheci um rapaz que havia trancado o curso de teologia, que havia ficado muito tempo fora. Ele voltava ali para a faculdade. Eu conheci esse rapaz no finalzinho do curso, no finalzinho mesmo. Nós já havíamos recebido os nossos chamados. E chegou o momento de nós fazermos o exame médico, o check-up, para ver se estava tudo bem conosco. E eu me recordo que, dias antes, ao começar a conversar com o Maxwell, esse meu amigo, ele me contou a história da vida dele, de um período da vida dele. Ele disse que estava cursando teologia, havia casado-se há pouco tempo, e começou a sentir alguns sintomas estranhos. À noite ele tinha alguns calafrios, se cobria, suava, procurou alguns médicos, e eles não conseguiam encontrar um diagnóstico, ou dar um diagnóstico para ele. Passou 5 meses, passando de médico por médico, nada. Até que ele decidiu voltar para o Maranhão, para a casa de seus pais, e lá, consultando, depois de algum tempo, quase 1 ano já sofrendo com isso, os médicos conseguiram diagnosticá-lo com uma doença chamada linfoma de Hodgkin. É um tipo de câncer. E aí ele volta para São Paulo com a sua esposa, começa a se tratar lá no Hospital do Câncer em Barretos. Começou a fazer a quimioterapia, a radioterapia, e depois de um tempo, ele já, quando estava quase bom, foi possível que se preparasse para fazer o transplante da medula óssea. Porém, o transplante não funcionou. O linfoma piorou. E ele sofrendo com tudo aquilo, sofrendo muito. Chegou um dia, a junta médica disse a ele: olha, Maxwell, a partir de hoje, o seu tratamento será apenas paliativo, porque para o seu caso não há mais esperança. Um rapaz de 20 e poucos anos de idade, um sonho pela frente, acabado de se casar. E ele continuou indo até aquele hospital, passando por aquela sessão de quimioterapia e tratamentos, até que um dia ele decidiu se livrar da ansiedade. Ele decidiu voltar para a casa de seus pais e disse: olha, se Deus quiser me curar, Deus vai me curar. Voltou para a casa de seus pais. O irmão dele chegou até ele e disse: olha, eu encontrei alguém no ônibus e disse que a sua doença é para a glória de Deus. E aí passou um tempo, 1 mês, 2 meses, ele começou a ganhar peso, as febres, os calafrios passaram, e aí ele voltou para a faculdade, sem procurar os médicos. Voltou para a faculdade, fez a sua matrícula, estudou, muito bem, e depois de um tempo eu o conheci, então ele contou isso para mim. E ele falou: olha, eu voltei um tempo atrás lá em Barretos, e os médicos se assustaram quando me viram, porque para eles eu não havia retornado, porque já estava morto. E aí a doutora ficou revoltada comigo, porque eu falei: eu vim aqui só para tirar o catéter, só para isso. Então eles tiraram ali, ele voltou para a faculdade, estava muito bem. E chegou no dia de nós fazermos o nosso check-up. E aí eu estava junto com ele, esperando a vez de ser atendido lá na clínica. E eu fiquei um pouco curioso para tentar imaginar qual seria o que estava se passando na cabeça dele, porque, enfim. E aí ele deitou lá na mesa de ultrassom, o médico fez o ultrassom. E após terminar o ultrassom ali, ele
disse para mim que perguntou para o médico se o médico havia visto alguma coisa diferente no seu organismo. E o médico disse: eu vi. Parecia alguns risquinhos que dão a entender que são cicatrizes. E aí ele disse: olha, são apenas as marcas de algo que ficou no passado. Hoje em dia, ele é um pastor lá no Planalto Central, vive muito bem com a sua esposa, e pela graça de Deus, vive muito bem com a sua esposa, e pela graça de Deus, tem sido alguém bem sucedido, porque um dia decidiu deixar de lado a ansiedade. Que Deus abençoe a todos nós, meus queridos irmãos. Que Deus nos permita entregar a vida à ansiedade. E a ansiedade tem sido um dos maiores maus da atualidade. E poucos são aqueles que de fato conseguem vencê-la. Que Deus nos abençoe. Nós temos a receita, Mateus capítulo 6. E que Deus nos ajude a cada dia a nos agarrar a essa promessa de Deus e vivermos em paz. Porque cada dia traz o seu mal. Mas Deus nos dá poder para vencer os entraves da vida. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus nos leve para os nossos lares na companhia dEle. E nos traga amanhã novamente aqui. Para o louvor, para a glória do nome dEle, para a nossa alegria também. Nós vamos ouvir uma última mensagem, é isso? E ao findar essa mensagem, eu convido você a ficar em pé, para nós então fazermos a nossa oração.